Confusão na primeira sessão de audiência da CPI dos ônibus na Câmara de Vereadores. Manifestantes pró e contra a comissão trocaram insultos e, olha só, até um sapato foi arremessado em direção ao relator da CPI. O repórter Maurício de Almeida acompanhou, olha só. A Câmara dos Vereadores do Rio amanheceu cercada pela polícia. A PM controlava todos os acessos para o prédio. Pessoas suspeitas eram revistadas. Não era permitido passar com máscaras nem com o rosto coberto pela camisa. Na porta da Câmara eram distribuídas senhas para quem queria assistir à sessão da CPI dos ônibus. Vereadores da oposição entraram na Justiça com um mandado de segurança para tentar impedir a realização da CPI, alegando que a indicação dos integrantes da comissão não respeitou a regra da proporcionalidade das bancadas. Mas o pedido foi negado pelo Poder Judiciário. A primeira audiência da CPI começou sem a presença do vereador Eliomar Coelho, o único representante da oposição na comissão. Nas galerias, manifestantes contrários à indicação de 4 vereadores da base do governo para a CPI dividiam espaço com outro grupo que apoia o trabalho da comissão. Os gritos de guerra lembravam um estádio de futebol. Os dois grupos se desentenderam. Um sapato foi lançado na direção do relator da CPI, professor Washington. Foram convocados para prestar depoimento na CPI o atual secretário municipal de Transportes, Carlos Osório, o ex-secretário de Transportes, Alexandre Sansão, e o presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura, Hélio Borges. O primeiro a ser interrogado foi o secretário Carlos Osório. Ele admitiu que o sistema de transportes do município apresenta problemas, mas disse que a Prefeitura está trabalhando para melhorar a prestação de serviços no setor. E ainda nesta edição, Maurício de Almeida volta ao vivo com informações atualizadas sobre a sessão da CPI dos ônibus. Mais um número para deixar a gente com vergonha e talvez fazer o poder público olhar com um pouco mais de carinho, de cuidado para o problema. Os deslocamentos entre a casa e o trabalho no Rio de Janeiro são o pior que há em matéria de bem-estar urbano entre todas as regiões metropolitanas do Sudeste. É ou não é para sentir vergonha? Juscelênia vem todo dia de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, até a zona sul do Rio, onde trabalha. Mesmo fazendo parte do trajeto de metrô, ela leva 2 horas para ir ou voltar. O carro do ônibus demora muito vir. Cansa fazer esse percurso? Cansa demais. Uma realidade que muitos enfrentam. Você mora onde? Belfor Roxo. E aí vem estudar, trabalhar aqui no Rio? Trabalho em Copacabana, estudo em Maracanã. Quanto tempo você leva nisso? 2 horas. E o que muita gente já sabia na prática foi comprovado por pesquisadores do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, por meio de estudo que mediu o índice de bem-estar urbano nas 15 principais regiões metropolitanas do país. Rio e São Paulo são as regiões metropolitanas onde os moradores levam mais tempo para se deslocar entre casa e trabalho. O Rio, por exemplo, teve um aumento muito expressivo no número de automóveis nas últimas décadas. E, por outro lado, as políticas públicas de mobilidade, elas não acompanham o crescimento da cidade nem a expansão dessa cidade. No geral, o desempenho do Rio na pesquisa ficou em 0,507, numa escala de 0 a 1. Apesar de o número ser considerado intermediário, foi o pior entre as regiões metropolitanas da região Sudeste. O Rio ele se destacou de forma positiva no que se refere ao atendimento de serviços coletivos urbanos. Atendimento de água, esgoto, energia e coleta de lixo.